Se esse álbum é um exame de contraste, o que vocês precisavam enxergar que não estava visível antes? Bom, eu acho que o que precisava ser visto através desse exame, uma metáfora para o álbum, né, um exame de contraste, é que assim, até esse álbum ser completo, pelo menos da minha parte, foi um processo ali de entender que a gente tinha tudo a ver um com o outro. Eu não achava que a gente tinha compatibilidade. Eu não achava que a gente tinha tanta afinidade assim. Eu achava que a gente tinha uma afinidade poética, artística, gostava de poesia, de literatura, dessas coisas, mas não que a gente fosse convergir a tal ponto de construir todo um projeto de vida juntos e no fim das contas, quando tudo isso começou, não começou com um álbum inteiro, começou com uma música. Então, até chegar no ponto da gente entender, nossa, isso aqui se transformou num álbum, foi uma jornada aí que até parece que a gente... Quem olha talvez pense assim, ah, não, eles já tinham planejado todo o álbum. E não, aconteceu dentro de vários percalços que a gente vai explicar melhor ao longo desses episódios todos, onde a gente vai falar de cada música. Entender melhor como que esse álbum aconteceu verdadeiramente. Esse exame de contraste aconteceu de uma forma bem intensa nesse sentido. Onde tiveram vários momentos onde, na verdade, a gente pensou que não iria nem mais se ver. Então, uma coisa importante aqui de comentar é o que eu acho que eu precisava enxergar através desse exame de contraste, através desse álbum eu pude enxergar, que é o quão forte era o nosso nível de compatibilidade na essência mesmo. Na essência da vida. Não só na essência desse nicho da arte, da música. A gente precisava compreender o porquê das primeiras canções que surgiram da mistura das nossas duas obsessões. A Victoria com a escrita e eu com a composição musical. Primeiramente, a gente quase concluiu 2 músicas e chegou a começar outras 2, tudo isso no intervalo de 2 semanas, quando a gente estava apenas se conhecendo. Lá no final de setembro e início de novembro de 2024. Nesse momento, a gente já percebia um método, né? Que mais tarde a gente entenderia que seria a base de todas as nossas criações. Funciona assim. A Vic escreve um texto e eu enxergo nesse texto uma melodia. A Vic adapta novamente o texto a essa melodia que eu descobri. Trabalhamos juntos no texto, mas na maioria das vezes a Vic decide mais as questões de texto e eu decido mais as questões musicais. No início, a gente ficou surpreso, maravilhado até, com um resultado que claramente a gente não saberia como descobrir sozinho, né? Essa imagem a gente precisava entender. Afinal, será que é só 2 músicas? Será que é 3, 4, 5? Até onde a gente vai com isso? Demorou cerca de 7 meses para lançar o contraste. Ficou claro, nesse processo, que eu e a Victoria sempre temos algo que nos deixa feliz quando a gente aceita o desafio de misturar as obsessões artísticas que temos. Também ficou claro, nesse processo, o que é conviver e fazer algo com uma pessoa autista, de um jeito que eu jamais imaginei que entenderia. Também ficou claro que somos um casal. No início, parecia uma linda amizade. E a gente tentou acreditar que era só isso. Felizmente, casamos. Na primeira apresentação que fizemos juntos, cantamos Velha Infância, dos Tribalistas. O que diz na letra dessa canção foi como uma previsão do que somos hoje. A gente canta, a gente dança, a gente não se cansa. Qual foi o risco concreto que vocês assumiram ao fazer esse álbum? O que poderia dar errado de verdade? Olha, o risco que eu assumi ao fazer esse álbum foi assim, ó. Eu assumi um risco de
sobrecarga sensorial e até mesmo de prejudicar a minha formação um pouco. Porque eu comecei a gravar os clipes e um monte de coisa, e criar música e compor e querer compor. Entrei num hiperfoco maluco de querer compor o tempo inteiro e compor, e qualquer brecha de momento eu achava que eu podia, assim, compor uma música e fazer um clipe ali rapidinho, assim. Ah, não vou ali rapidinho, vou fazer um clipe, tchau. Só que eu tive vários momentos ali bem tenebrosos, assim, que foram inclusive bons até, porque fortaleceram o elo, né, que a gente estava construindo, foi fortalecendo essa conexão de amizade, que o Rafa começou a entender melhor o que era conviver com uma pessoa autista, o que é lidar com o autismo, porque ele não tinha muita noção sobre isso. Então ele foi vendo na convivência comigo, ele começou a perceber, nossa, agora eu consigo entender. Eu tive uma crise sensorial no momento ali, depois de uma gravação de um clipe, e fiquei exausta, e eu tinha que fazer assignments eu tava fazendo o Celta, e eu tava com a cabeça dividida entre dois mundos. Então eu poderia dar errado ali a parte da minha formação no meu curso. E ao mesmo tempo também existe um risco que eu corri, que era um risco que poderia dar muito errado, que eu apostei numa coisa que o Rafa me fez acreditar, que é essa situação de, não, as pessoas vão te acolher, o mundo vai te acolher. Porque eu falava pra ele, eu não tenho condições de lidar com esses barulhos todos, com apresentações em público e tudo mais. Eu não lido, eu não consigo acompanhar um ritmo assim. E ele dizia que a gente ia encontrar, que as pessoas iam aceitar, que as pessoas iriam fazer o que fosse pra gente poder se apresentar, que elas iriam ser capazes de incluir, de ter esse nível de empatia. E eu tomei uma decisão de acreditar nisso. Isso poderia ter dado muito errado, mas não foi o que aconteceu. Então, eu acho que foram riscos que eu assumi quando eu fiz esse álbum. O risco, na minha visão, era não ajudar a Victoria a perceber a grande artista que ela é. Aqui eu falo do quadro que encontrei no mundo emocional da Victoria, que realmente me preocupou profundamente. Eu me via diante de uma grande artista que, vez e outra, não acreditava que poderia ser essa artista. Além de professora, a Victoria também é escritora, cantora, compositora e até mesmo pintora. No entanto, por conta do diagnóstico tardio, há momentos em que ela cai na armadilha de pensar que não serve para outra coisa que não seja ela solitária, no escuro, no silêncio, pouca ou nenhuma interação e qualquer atividade que necessite apenas desse contexto. A sociedade ainda falha muito na capacidade de inclusão da pessoa autista. Não apenas por mergulhar em preconceitos que claramente existem por falta de conscientização, mas também por vícios de comportamento que raramente as pessoas param para pensar sobre. Por exemplo, a gente sempre pede que, caso queiram aplaudir, que o façam com aplausos em libras. E isso sempre deixou as nossas apresentações melhores, mais interessantes. Porque a gente percebe que o aplauso é mais sincero, é carinhoso, é solidário. Esses pequenos comportamentos fazem grande diferença e ninguém sai perdendo. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que ajuda o mundo a perceber uma grande artista. Simplesmente alguém que me tornou capaz de fazer 20 músicas e 20 videoclipes no intervalo de um ano. Sim, lembrando que logo após o Contraste, a gente seguiu compondo, gravando músicas e videoclipes de outro álbum chamado Hinterland. Praticamente um milagre. Então, trata-se de alguém com grande capacidade, mas que precisa de suporte, compreensão, solidariedade. Esse, portanto, é sempre o maior risco para mim. A Victoria ser atingida fortemente pelo capacitismo e por isso não se ver mais capaz de realizar seus sonhos. Teve alguma coisa que esse processo revelou e que foi difícil de encarar? Vamos lá. Primeira coisa que esse processo revelou:
uma situação onde eu me deparava com uma ambiguidade que nem eu mesma entendia. Todo esse processo dessas músicas inteiras foi um processo de conhecer. Não fazia muito tempo que a gente sabia da existência um do outro. Então, esse processo revelou essa ambiguidade de sentimentos que eu tinha e que eu não entendia. Eu não sabia entender o porquê que eu queria tanto estar perto do Rafa, porquê que eu queria tanto estar ali fazendo as coisas com ele. Eu queria fazer todas as músicas, qualquer momento eu queria estar com ele, eu queria ver sei lá o quê, eu queria pensar alguma coisa, mas eu entendia isso como uma afinidade que era no campo da fraternidade. Era um mundo ali onde eu entendia ele como uma pessoa que eu tinha, assim, uma vontade de estar perto e eu nem entendia o porquê. E, de alguma forma, foi difícil de encarar o fato de que o Rafa não, ele já tinha uma certeza muito grande de que ele me amava, e aí é uma coisa, que ele me amava e ele tinha um interesse romântico por mim. Então essa é uma questão que muda tudo, porque isso foi difícil de encarar. Inclusive foi o que nos afastou por um tempo, porque teve todo esse peso de eu entender o que eu sentia e era muito estranho, porque mesmo eu sabendo que ele tinha um interesse declarado por mim, romântico, e eu, naquele momento, eu não conseguia identificar isso, pelo menos não de forma racional, eu não conseguia racionalizar o que eu sentia por ele dessa maneira, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito confortável com ele, eu queria estar perto dele o tempo inteiro. E, por exemplo, eu até pensava, bom, eu não quero conhecer ninguém mesmo, eu não tô interessada em conhecer ninguém, eu não quero. E aí também, se eu conhecer alguém, eu não vou mais poder ir lá no Rafa pra fazer as coisas que a gente faz, de fazer as nossas músicas e ficar até de madrugada deitado no estúdio gravando e um monte de coisa assim. Como é que eu vou lidar com isso? Não, então eu vou ficar assim mesmo e vai ser assim mesmo a minha vida. Eu não nasci pra essas coisas, eu não fui feita pra isso. E aí, então, esse processo todo do álbum foi revelando a necessidade que eu tinha de estar com ele e até mesmo foi revelando o que eu sentia pra mim. Eu comecei a entender que aquilo não era aquilo que eu pensava, tava além do que eu pensava. Então, eu custei as 10 músicas pra realmente me perguntar e ficar na dúvida, será que eu gosto de ti? Eu não sei. Então, esse processo do álbum revelou a verdade de que o que eu sentia estava muito além da mera só amizade, de afinidade musical, de afinidade artística, porque eu batia muito nessa tecla de não, a gente só combina aqui artisticamente, somos uma dupla criativa e tudo mais. E na verdade não era bem isso. Isso foi difícil de encarar, porque eu tinha muito medo de relacionamentos, eu tinha muito medo da vida amorosa. Foi difícil olhar para Vitória e não querer abraçar, beijar. Isso porque, num primeiro momento, tivemos um repentino encantamento que assustou ela e fez ela pedir que fôssemos apenas amigos. Eu fiquei muito triste, mas me vi muito feliz também quando ela me disse que seríamos sempre amigos. Eu não sei explicar, eu simplesmente sentia que precisava da presença dela na minha vida. Então eu fiquei feliz por isso. Fiquei feliz que ela disse que seríamos sempre amigos. Eu decidi então que faria um esforço para ser apenas amigo e, sinceramente, eu acreditei que conseguiria, mas realmente foi sofrido. Eu tinha que gravar, filmar, compor junto com ela. Isso deixava meu coração derretido. Eu chegava a perder a concentração tentando conversar normalmente sobre qualquer coisa. Estranhamente, ela queria muito estar comigo,
para fazer música e outra música e outro videoclipe e outra música e outro videoclipe. Vez e outra ela dormia no meu ombro e eu nem entendi o porquê, pois eu sabia que não podia tocar nela. Ela também tem hipersensibilidade com o toque e isso faz com que o toque seja algo estressante mesmo quando vem de alguém que ela confia. No entanto, ela própria dava sinais de que talvez essa regra poderia ser ligeiramente alterada, às vezes. Algo muito difícil de encarar é a crise. A Victoria tem crises muito fortes, seja por conta da interação, a complexidade, algum aborrecimento, discussão, excesso de estímulos, etc. Na crise, ela não pode mais falar e perde toda a energia do corpo. Pode ficar piscando os olhos e até mesmo ter espasmos no corpo. Diante disso, eu sinto medo, tristeza e uma vontade imensa de ajudar, mas na maioria das vezes, eu confesso que não sei tão bem como fazer isso, por conta do fato de que me sinto emotivo demais. Então eu entendo que essa dificuldade ainda é um caso de alguém que está aprendendo. O ideal é ficar quieto, apagar as luzes, deixar o tempo passar. Em alguns casos, eu realmente não consigo lidar com as minhas próprias emoções e acabo falhando. Realmente eu faço o melhor que posso e ela sabe disso. Ela sabe que é difícil para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela fica feliz quando percebe que eu ainda estou ali, pronto para ajudar ela como eu puder. Eu realmente gostaria muito de saber tudo sobre essa situação e um dia, quem sabe, se Deus quiser, eu vou entender. Tem algo nesse álbum, uma música, uma escolha, um momento, que só existe porque vocês decidiram ir até esse lugar mais exposto? Sim. O álbum inteiro ele só aconteceu, eu acredito, por conta desse momento. Que foi o quê? Foi um momento onde eu aceitei um convite que o Rafa me fez, depois de um tempo que a gente estava mais afastado. A gente ficou um mês afastado. A gente não tinha brigado nem nada, só a gente tinha tido aquela conversa um pouco difícil, que era uma conversa onde ele declarava sentimentos por mim que eu não queria corresponder, ou enfim, eu não estava preparada para aquilo. Então eu falei, bom, a gente sempre vai ser amigo, mas nesse momento não é isso, e a gente ficou mais distante um pouquinho ali. E aí o Rafa me mandou uma mensagem falando assim, olha, a gente tinha já Diga-me, que é uma música que o Rafa já tinha escrito e que eu só acrescentei uma coisinha ou outra ali, e a Moça Morta, que foi a música que nos uniu, que era um texto que eu li, e aí ele quis musicar isso e foi assim que aconteceu tudo. E aí ele perguntou pra mim se eu me importaria de ele cantar essas duas músicas que a gente fez juntos. E aí eu falei, claro, eu vou lá cantar, claro que eu vou. E aí então a partir disso é que surgiram as outras músicas. Se não fosse esse momento, se não fosse essas duas decisões, né, a decisão dele de me mandar essa mensagem e a minha decisão de dizer não só tudo bem, vai lá, pode cantar, e falar assim, não, eu vou lá cantar também, a gente não teria nada do que a gente tem hoje em dia, nada mesmo, porque eu iria respeitar a distância, mas aí ele fez esse movimento e eu simplesmente fui condizente com o que eu havia dito, que era o quê? Seremos sempre grandes amigos. E que bom que ele acreditou nisso, porque era muito verdade. E no fim das contas, a gente é tão amigo que a gente se tornou também um casal. Então, esse lugar mais exposto, ele foi muito necessário para que o álbum acontecesse. Tem uma música em especial também que só aconteceu porque eu fui para esse lugar mais exposto, que é Bionic Heart,
que aconteceu no meio de um momento que eu tava estudando, assim, e do nada o Rafa me mandou um oi, assim, e eu tava ali estudando sobre Bionics, alguma coisa assim, que era uma aula que eu tinha que criar pra Teaching Practice. E aí ele me mandou essa mensagem e do nada, assim, me veio umas coisas na cabeça, eu comecei a escrever uma letra de música e aí mandei pra ele e falei assim depois, não fala mais comigo que eu não posso conversar sobre isso, tchau. E aí foi... E aí foi assim que aconteceu o Bionic Heart. Ele ficou trabalhando no Bionic Heart durante todo um tempo que a gente não podia conversar. E aí já era só porque realmente eu não podia conversar com ninguém naquele momento de teaching practice. Eu tava realmente num total, assim, vendaval, assim. Eu não tinha alma mais. Então, é isso. Quando apresentamos Moça Morta pela primeira vez, no sarau de domingo, no Califa, dia 8 de dezembro de 2024, a Vicky teve uma atitude que definitivamente me encantou para sempre. Sim, ela errou, ou melhor, ela não fez da melhor maneira possível, mas eu posso afirmar que ela foi bem. Ela ficou nervosa e é uma pessoa autista com hipersensibilidades, que queria cantar uma música fazendo uma performance em homenagem à sua falecida prima. Quanta coragem! Dali em diante eu sabia que estava diante de uma grande artista, uma pessoa que realmente vai além da disposição de se expor. Ela quer enfrentar a si própria. Ela sabe que é difícil, especialmente para ela, tal situação, mas tenta. Ela se expõe com força e coragem, comete um pequeno deslize pela falta de fôlego e o nervosismo que ela sente por conta da própria vontade de acertar para honrar a prima. Esse, a meu ver, é o momento em que o artista demonstra uma capacidade fundamental, o dever com a sua própria necessidade de expressão. Ela tentou e cometeu uma pequena falha. Ela vai tentar novamente até acertar. Ela não vai, porém, esconder que ela tentou e errou. Claro, eu digo isso hoje com tranquilidade, pois o tempo me mostrou que o meu encantamento não era ilusão. Depois desse exame, o que ficou claro sobre vocês? Como artistas e como dupla Soner, que antes não era. Pra mim ficou claro que eu sou capaz de muita coisa quando eu tenho suporte. Eu posso fazer coisas que eu sempre acreditei que eu não tinha capacidade pra fazer, mas é que não é falta de capacidade real, é falta de suporte mesmo. Porque quando tu tem uma condição que grande parte das pessoas não entendem, ou que nem tu mesmo entende, tu conviveu grande parte da tua vida não se entendendo, porque tu lida com uma situação onde tu se sente um incapaz. Tu não sente que é falta de suporte, tu sente que é tu que é um problema mesmo, que tem que se esconder lá num cantinho e ficar lá, no escuro. Então, tudo isso me fez enxergar que, assim, não é que eu não consigo, é que o mundo precisa se atentar mais para certas coisas e incluir e se adaptar. Muito tempo eu tentei me adaptar a certas situações que eu não conseguia. Então, hoje em dia, eu consigo fazer parte de certas coisas com adaptações que são possíveis para mim, mas também existe uma adaptação do outro lado que nunca existiu, né? As palmas alternativas, em libras. E então, eu sempre achei assim, eu até falava isso pro Rafa, né? Olha, eu não sou cantora, não nasci para isso, eu nasci para ser professora. E eu falo assim, eu gosto de arte, eu gosto de escrever, eu gosto de cantar, mas eu não nasci para fazer essas coisas, porque, enfim, tem essa coisa de palmas e não sei o quê. E, por exemplo, assim, um aluno, eu falava isso pra ele, ele ficava me olhando, assim, uma cara meio,
tá bom, tu não acredita, mas eu acredito que não é bem assim. Quando um aluno se sente satisfeito com uma aula, ele só diz: "Thank you, teacher. Muito obrigado. Foi ótimo. Adorei essa aula." Enfim, um monte de coisas. E dá tchau, dá um sorriso e vai embora. Ele não bate um monte de palma pra mim. Ele não fica gritando. Ele não faz um monte de coisas que as pessoas costumam fazer quando alguém sobe num palco e canta uma música que é considerada, enfim, que faz uma boa performance e é boa. Ou às vezes também nem é, não necessariamente é, mas o costume é, independentemente de ser bom ou ruim, se uma pessoa tá no palco, ela merece aplausos e gritos. E eu, nossa, isso é uma tortura pra mim. Então eu falava sempre pra ele isso, eu não nasci pra isso porque eu não lido bem com essas reações. E ele me provou o contrário. Ele me provou que, independentemente de eu lidar bem ou não com essas reações, existia esse caminho da inclusão que eu não acreditava, até porque eu me sentia muito constrangida com a ideia de chegar num lugar e dizer assim: ó, pessoal, não batam palmas aí, tá? Não vão bater palmas porque eu tenho uma situação aqui que não posso. Eu me sentia uma pessoa como se eu fosse... como se eu estivesse querendo muito, eu estivesse querendo me aparecer. Eu não sei explicar o que é isso. Talvez seja um fruto de muita invalidação ao longo da minha vida, que vem do diagnóstico tardio. Então, eu sou professora? Sou, mas posso ser artista. E como dupla Soner, ficou claro que a gente é uma dupla não só criativa, mas uma dupla romântica, né? Um casal. A gente realmente se conecta nesses sentidos. Eu acho que uma das coisas que foi muito importante para mim é que esse processo inteiro, ele foi não só uma jornada artística, ele foi uma jornada de uma história de um casal. Não é só uma jornada artística. Então, é isso que ficou claro para mim. Ficou claro que somos um casal que adora caminhar, fazer comida, músicas, videoclipes e álbuns. Como artistas, temos que aprender a gerenciar múltiplos mundos que habitamos e navegamos, sendo as pessoas que somos, na condição que temos, nunca perdendo de vista que existe sempre aquela felicidade infinita nos esperando depois da conclusão de qualquer criação. A Soner é uma dupla criativa de pessoas que se amam. A Soner é também um grande aviso dizendo que o mundo precisa de mais inclusão. Muitas pessoas autistas vivem escondidas pensando que são um peso, um incômodo, incapazes de participar do mundo. No fim das contas, o mundo perde, e perde muito. Fico pensando na quantidade imensa de obras lindas que estamos perdendo. Músicas, filmes, livros, peças de teatro, pinturas, enfim. A Soner tem chamado a atenção de pessoas autistas e também pessoas que têm suspeita de um diagnóstico que ainda está por vir, e isso nos deixa muito felizes. Nunca quis tanto ser assim. Quero ser o tempo fugindo de mim. Vou amar o céu de qualquer cor. Então esquecer porque chorei. Nunca quis tanto ser assim. Quero ser o vento soprando de mim. Vou amar o céu de